Bom, hoje o vídeo vai ser longo. Estamos aqui hoje para conversar sobre todos os livros que eu li esse ano. São muitos livros, então para não deixar o vídeo com ali 1 hora, eu vou só falar o nome dos livros, a nota que eu dei e o quanto eu gostei exatamente do livro. O primeiro livro que eu li esse ano foi Pessoas Normais. É um livro que eu queria ler há muito tempo e ele não me decepcionou. Eu dei pra ele 4.5 de nota e ele é um livro que o final dele não é exatamente feliz. É um final até um pouco vago, mas eu gostei muito do final dele e eu achei que faz sentido pra história, assim como a história tem uma composição muito específica do jeito que ela é escrita e eu achei que funcionou muito bem pra história. Gostei muito, 4.5, leria de novo e recomendo. Depois, a gente entra aí num espiral da coleção inteira de Estilhaça-me. Eu li o primeiro livro de Estilhaça-me, terminei ele em novembro de 2024 e me propus a ler todos os outros da saga dentro desse ano. Era uma coleção que eu queria ler há muito tempo e também não me decepcionou. Eu vou ir falando os títulos e as notas porque, como as histórias, ela é uma sequência, eu não posso ir contando sobre como é que funciona o livro, ou os livros. Liberta-me, 4.5 estrelas, depois Restaura-me, 5 estrelas, Desafia-me, 5 estrelas também, Imagina-me, 5 estrelas. Esses 4 livros, eu li eles quase em sequência, o único outro que eu li é um que eu já vou falar agora, mas eu gostei muito do jeito que a história, ela tem muito romance, mas eu não acho que a história seja sobre isso. Claro que tem gente que pode ver de uma forma diferente, mas eu acho que a história fala muito mais sobre conseguir encontrar a si mesmo e sobre não se deixar ser explorado ou se deixar levar por um governo ditatorial ou em um mundo pós-apocalíptico, que é o nosso caso, que a gente não se perca, que a gente não se deixe levar pelas massas e pelos meios. É um pouco complicado de explicar, porque o plot também é meio complicado, mas enfim. É um livro muito bom, recomendo muito. A escrita da Taheri, que é a escritora desse livro, é maravilhosa. Eu ganhei de presente a continuação dele, no caso o spin-off, que é esse daqui. Vigia-me. Já comecei ele. Estou gostando muito até agora. E eu tô gostando porque ele se passa 10 anos depois do final dessa coleção de Estilhaça-me. Então eu acho que traz uma perspectiva muito maior sobre não só se resolver o conflito principal, tem mais coisa que acontece depois, não é só porque você venceu uma batalha que nunca mais vai existir desafios. Eu gosto dessa lógica, a gente tem personagens novos aqui também, então eu tô achando muito divertido. Então fica a saga aí de recomendação pra vocês, é muito boa, leiam. Por entre esse meio tempo, eu também li mais outro livro, o grande e famosíssimo Melhor do que nos Filmes. Eu já falei isso em outro vídeo, porque eu já fiz um vídeo sobre os livros que eu já li durante o ano. Não são todos, porque eu li mais depois do dia que eu fiz aquele vídeo, muito mais. Mas eu falo com mais detalhes sobre cada um dos livros nesse outro vídeo em específico. Então, se você quer ter uma noção melhor de por que as minhas opiniões são do jeito que elas são, veja aquele vídeo. Eu vou tentar deixar ele linkado por aqui, não sei muito bem como isso funciona ainda. Mas eu dei 3 estrelas pra ele. A história é muito bonitinha, o casal é muito fofo, mas eu não gostei muito da Liz, não gostei muito do jeito que é escrito. A escrita da Lynn, no geral, eu li outros livros dela durante o ano também, com uma amiga minha. Essa minha amiga adorou, mas eu não consegui, não gostei, não sei se é porque eu acho meio brega às vezes, não tenho certeza, mas eu não gostei muito do livro. Se você gosta de romances mais leves, assim, coisas mais tranquilas, vamos dizer, entre aspas, e de uma narrativa bem jovem, pode ser pra você, mas eu não gostei muito. A gente tem Love on the Brain, é um livro da Elie Hazelwood. Até onde eu me lembro, a personagem tem cabelo cor-de-rosa, porque eu já li muita coisa dela, li muita coisa esse ano, então eu não consigo explicar exatamente cada um certinho aqui no momento, sem dar uma observada antes. Não foi um livro que me pegou muito, porque livro de romance, pra mim, não é uma coisa que me pega tanto. Eu gosto de romance quando tá misturado em fantasia, igual em Estilhaça-me, por exemplo, tem essa mistura muito forte. Então, pra mim é mais memorável. Esses casais são maravilhosos, são muito bonitinhos. Todos os que eu vou citar, quase todos, eu acho que funcionam muito bem. Mas não me pega tanto. Então eu não achei aquela coisa uau, memorável, mas foi gostoso de ler. Então eu dei 3.5 estrelas pra ele. A gente também tem outra história de Estilhaça-me, que é o conto que acontece logo depois do final do último livro, que é Imagina-me. O conto, ele se chama Aceita-me, e eu dei 5 estrelas pra ele. É muito bonitinho, é lindo. Sabe, me deu uma alegria de ler aquilo ali, porque assim, tava meio que tudo bem. Então,
Eu adorei. Achei que fez muito sentido, mas assim, aqui, nessa continuação, a gente já se esvai um pouquinho do tudo bem, mas tá ótimo. Depois, eu li um livro de terror. Eu não sou muito de ler terror. Eu tenho uma coleção da Dark Side, por aqui eu tenho muito livro da Dark Side, mas não é assim o meu gênero favorito. Porém, e também não é muito bem um terror, mas é um terror, Verity, da Colleen Hoover. Eu me recusei sempre a ler qualquer livro da Colleen Hoover, sabemos por quais razões, não é mesmo? Mas falaram horrores comigo desse livro, eu falei, tá bom, vou ler, né? Estão falando pra eu ler, eu vou ler. Aí peguei pra ler. Gente, eu não conseguia ler esse livro e colocar o meu pé pra fora do sofá enquanto eu lia. Então, assim, eu tava devorando esse livro. E ele realmente é um livro muito bom. Eu gostei muito da escrita desse livro em específico. Não vou ler outros da autora, não tô afim mesmo. Mas esse eu gostei. Gostei bastante. Inclusive, tô ansiosa pra ver como que vai funcionar ali o filme que vai sair. Porque tá pra sair um filme com ele. É a Anne Hathaway, eu acho que vai fazer a Verity. Não tenho certeza dos detalhes. Mas, enfim, eu dei 5 estrelas pra ele. Eu achei ele gostoso de ler, é fluido de ler e ele também dá medo, que é grande parte do propósito. E ele cria aquela dúvida na gente que você acaba tendo ali quando você descobre um pouco mais do livro e tá lendo dentro dele. Nós temos Táticas do Amor, Táticas de Amor, não tenho muita certeza, eu anotei só com as siglas aqui pra eu lembrar mais ou menos e as notas que eu dei. Mas eu dei 3 estrelas pra ele. E eu vou falar bem brevemente a razão. Não achei que teve nem início, nem meio, nem clímax, nem fim. Tudo bem que ali é um Friends to Lovers, uma coisa, né, mais leve realmente. Mas eu não sei se é porque eu achei o livro muito curto, se não teve nenhum problema ali, nenhum intercalço no meio, porque é só 2 amigos indo descobrindo que eles estão apaixonados. Funciona muito bem pra um filme, eu acho, mas pra um livro não achei que valeu muita coisa não, porque também eu esperava outra coisa desse livro. Muita gente falava bem sempre, e muitos dos livros que estão aqui também têm esse peso em consideração. São livros que as pessoas sempre comentavam sobre, e eu fiquei assim, nossa, cadê a coisa que comentaram pra mim sobre? Não achei, não consegui encontrar. Se você gosta de romances leves, é pra você. Se você é fã da Arlene Painter, por exemplo, provavelmente você vai gostar desse livro também. Ele é bem levinho, bem gostosinho, assim, de ler o casal, uma gracinha. Mas ele não me conquistou, entendeu? Não me conquistou, não gostei. Depois nós temos outro livro da Arlene Painter, que se chama Apostando no Amor. A gente acompanha a história da Bailey e do Charlie, se não me engano. Acho que são esses 2 mesmo. Mas eles são um casal muito bonitinho, porém a Bailey é extremamente estressante. E aquele lance do divórcio e de tentar fazer mal pra mãe dela e o Charlie nisso tudo junto também me estressou, não gostei, achei muito infantil. A escrita, novamente, eu não gosto da escrita da Arlene Painter, eu acho essa coisa ele estava conversando comigo e comecei a me lembrar de uma letra da música da Taylor Swift que falava... Eu adoro a Taylor, dá pra ver, tem muita coisa da Taylor aqui, eu tenho vinil da Taylor também, eu gosto muito dela, mas a questão não é nem ela, como qualquer música que é citada assim, eu acho isso estressante, eu acho que perde um pouco da magia. Eu lembro que eu estou lendo algo. A ideia não é essa, a ideia é eu me perder dentro daquilo ali. E não eu lembrar, tipo, realmente, eu tenho que imaginar a música, eu tenho que sentir que a música vai estar ali, e não alguém me falando. Passando para o próximo, nós temos outro livro da Elie Hazelwood, que se chama No Fundo é Amor. E eu gostaria de fazer aqui um parênteses, porque eu acho que as pessoas vendo esse vídeo vão pensar que eu só gosto de livro de romance quando tem hot. E a questão não é essa. A questão é que a escrita da Arlene não me pegou. Então... essa é a razão pela qual eu não gostei dos livros dela. Eu adorei o casal, achei que funciona muito bem o casal. Só que a escrita não me conquistou. E eu gosto de livros, eu já falei muito sobre isso, que vão pra temas mais tristes, usualmente. Eu tenho um pouquinho desse problema. Mas vocês vão ver que tem livros aqui que não tem nada de hot, que eu dei muitas estrelas pra eles, gostei muito desses livros. E eu tô citando isso porque esse livro, No Fundo é Amor, ele tem muito hot, e eu não vou negar isso não. É bom até dar um aviso sobre isso, né? Porque o livro ele fala que os personagens, eles entram ali em uma relação que é estritamente sexual primeiro, pra depois ter alguma coisa... Estritamente também é falar demais, né? Isso eu gostava, mas os 2 negavam esse lance todo. Mas eu gostei muito do livro, gostei que ele tem um pouco mais de profundidade emocional, eu gosto quando isso acontece. E eu dei pra ele 4 estrelas. E não é muito diferente, não tá muito longe dos anteriores que eu citei. Pra mim, livro de romance não funciona muito bem por causa disso. Eu gosto, mas não me dá aquela ansiedade, aquela coisa, entendeu?
Em coincidência, o 13º livro que eu li foi Binding 13, da Chloe Walsh. Esse livro é maravilhoso. Gente, eu acho que de romances, assim, contemporâneos, né? A gente não pode colocar clássicos nesse meio termo, não. Eu gostei muito porque tanto esse livro quanto a coleção em si, e agora eu vou falar mais no geral da coleção, porque é preferível do que falar de cada um separadamente. Fala sobre temas que são muito pesados. E em livros variados ali a gente fala sobre abuso sexual, a gente fala sobre abuso físico, sobre abuso mental, sobre violência doméstica, sobre vício em drogas, em bebida, outros fatores mais aprofundados, como por exemplo estupro, pedofilia, e tem várias questões que essa coleção em si aborda. E eu gosto da forma que o livro ele vai explorando isso, e ele vai mostrando esses personagens que sofreram isso, que conhecem pessoas que estão sofrendo esse tipo de coisa, e como que a história vai se desdobrando, porque essa coleção são vários personagens que estão ali em um grupo de amigos, eles são interligados, cada livro vai mostrando alguém diferente. Essa proposta ali da saga mostrar o que cada pessoa tem como uma batalha própria, sabe, pra conseguir superar. E tem romance em cada um dos livros, muita gente comenta sobre isso e coloca como se fosse o ponto principal, o que eu acho que é um horrível problema do fandom. O ponto principal das histórias não é essa. Tudo bem que os personagens são muito bonitos, os casais são maravilhosos, adoro os casais dessa saga. A grande questão aqui não é sobre o romance, é mais sobre a profundidade que ele traz, sobre temas muito específicos e temas muito importantes que é importante a gente ver falarem sobre para pessoas jovens. Eu acho que são temas muito importantes pra gente deixar de lado. E eu acho que uma das razões que eu mais gosto dessa saga é isso, porque eu li todos que lançaram até agora, já vou até adiantar falar os nomes dos próximos, porque senão eu vou falar demais, porque eu gosto muito dessa saga. Eu acho que é a minha saga favorita de romance, assim. Então a gente tem o Binding 13, eu dei 5 estrelas pra ele. Keeping 13 também 5 estrelas, Saving 6 também 5 estrelas, Redeeming 6 5 estrelas, porém um parênteses aqui, ele é o meu favorito da saga até agora, então a gente coloca um coraçãozinho nele também. E eu também li um outro que lançou, mas ele eu li bem depois, então a gente vai falar mais pra frente. Depois eu li o meu livro de fantasia favorito até agora esse ano, porque eu também não li muito fantasia assim esse ano, que é Era Uma Vez um Coração Partido, ou então Once Upon a Broken Heart. Eu li esse primeiro ainda só, eu não li os outros. Eu dei para ele 4.5 estrelas, mas deixa eu explicar o porquê que ele não ganhou 5 estrelas. Eu queria que ele fosse maior. Eu queria que, provavelmente isso vai acontecer nos 2 livros seguintes que tem, que eu ainda não comprei pra ler, porque eu quero ler físico, eu quero ler eles na minha mão, assim. Eu queria mais profundidade. Eu queria que explicasse mais sobre a Evangeline, sobre o que ela sentia, sobre o que o Jax sentia. A gente não tem perspectiva dele, até onde eu me lembro, né? Mas eu queria mais, entendeu? Eu precisava de mais. E não é só porque o livro acabou, porque eu achei que ele acabou num ponto, assim, muito bom, foi muito bem construído. O universo desse livro é maravilhoso. A tensão que a gente tem entre os personagens, a forma que as coisas vão acontecendo, é lindo. Eu amo, eu adorei. Porém, eu queria mais, eu precisava de mais. Eu não vou nem falar muito desse daqui não, porque ele foi horrível. Twisted Love, ou então Amor Corrompido. Parece mais um dark romance e só tem cena de hot pra lá e pra cá. Eu dei 1.5 estrelas pra ele, e eu só dei 1.5 estrelas pra ele porque o livro explorou muito bem emocionalmente o lado da personagem principal feminina, que é a Ava, se não me engano o nome dela. Explorou muito bem como ela se sentia e o trauma que ela teve, como que ela estava processando isso. Fala muito bem sobre isso. Eu gostei do jeito que é narrado sobre isso. Mas o casal... Gente, ele fica perseguindo ela por um mês em outro país. Polícia! Polícia! Não dá, não funcionou pra mim, não. Depois, a gente tem outro livro da Elie Hazelwood, que eu dei 4 estrelas pra ele, e ele foi o livro Not in Love, ou então Não é Amor. Esse livro ele tem um pouquinho mais de hot, assim como Not in Love também tem. Achei o casal muito bonitinho, a Rue é maravilhosa, mas assim, não foi memorável, tá entendendo? Não foi aquela coisa. Depois, a gente tem o livro que eu mais desgostei esse ano, que é um queridinho de muitos, Icebreaker, ou então Quebrando o Gelo.
A pessoa que tem esse livro como favorito, tem certeza que esse é o livro favorito? Porque não é possível. Não é possível, gente. Mas deixa eu explicar. As pessoas falam muito sobre esse livro e estavam falando horrores no TikTok sobre como que era bom, que era maravilhoso e que era lindo, que era perfeito esse livro. E eu falei, nossa, deve ser uma história de amor assim, super impactante, deve ser incrível. Cheguei pra ler esse livro. Tudo bem que a menina tinha problemas, desenvolveu isso, a amizade dela com o cara lá também desenvolveu, etc, etc. Muito bonitinhos, queridos, uma gracinha. Mas a única coisa que eu senti que esse livro me entregou foram hotes e palavrões e um plot de gravidez no final. Estraguei pra quem tiver ouvido, quem já leu, entendeu? É bom que não lê. Bom que eu já estraguei, bom que não lê. Mas assim, eu acho que a grande questão é porque falaram tanto sobre esse livro como se ele fosse de romance, que eu esperava algo bonitinho, algo fofo entre eles, um desenvolvimento maior do emocional entre eles. A gente acompanha um pouquinho, sim, não vou falar que a gente só tem hot, porque a gente tem um desenvolvimento emocional, mas do jeito que falavam, eu esperava mais. Eu não quero isso. Não é isso que eu quero, não é isso que eu pedi. Depois nós temos novamente Elie Hazelwood. Eu li Noiva, da Elie Hazelwood. E eu achei interessante a forma que, ao mesmo tempo que ela trouxe um formato diferente para os livros de romance dela, ele seguiu mais ou menos a lógica de modelo que ela costuma ter nos livros dela. E ele trouxe algo novo, uma sensação nova. Confesso que é um pouco estranho. Quem já leu sabe que é um pouquinho estranho. Tem algumas cenas no livro que eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Mas o casal é maravilhoso. O Louis, que é o personagem masculino principal, gente, que homem bonitinho. E é muito legal porque no início dos capítulos é só a mulher que narra. Sempre tinha algum pensamento dele. Era tipo as primeiras frases assim em cima, separadamente. E aí o capítulo com a moça narrando de novo. E eu achei isso tão legal, achei tão bonitinho, porque a gente ficava tipo assim, ele não tava conseguindo passar no corredor sem pensar nela, meu Deus. E a gente ganha um casal muito bonitinho. E ao mesmo tempo que ele tem muito hot, sim, eu também gostei que ele traz muito do emocional e que ele deixa claro que não é só uma questão física, também é uma questão emocional, de amor, de carinho, de respeito, de paixão, de sentimento ali puro. Claro que tem muita questão carnal, porque fantasia, lobos, etc, etc. Mas eu dei 3,5 estrelas pra ele, não foi aquele livro que me fez uau, mas novamente eu queria que tivesse tido um pouco mais de momentos, que não tivessem nada carnal e só amor e carinho e momentos juntos, entende? Eu queria mais disso, assim como nos outros livros eu também gosto muito mais disso. Aí a gente tem o meu primeiro livro da Emily Henry, que foi Nem Te Conto, ou então Funny Story. Eu dei 3 estrelas pra ele. É só aquele livro que, foi gostoso de ler, mas, sabe, foi gostoso de ler. Passa tempo. E assim, eu não tô falando que todo livro que a gente tem que ler tem que ser uma obra-prima, porque não tem. A questão é essa, a gente só lê por ler mesmo. Mas não foi aquele livro que uau, entendeu? Mas é um livro gostoso, é um livro que eu recomendo. De todos os livros aqui, eu acho que os únicos que eu não recomendaria são Twisted Love, Quebrando Gelo e Releasing Ten, que é o último que lançou da coleção de Boys of Tommen. Mas eu vou explicar por quê mais pra frente. Depois eu li Circe. É um livro que eu comecei a ler, há muito, muito, muito tempo. Eu comecei porque eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Acho que deu pra perceber, né, pelo tamanho da lista. Mas eu vinha lendo ele já faz bastante tempo. E eu vinha tendo várias opiniões sobre, meu Deus, cada hora acontecia uma coisa diferente. E eu gosto muito de mitologia grega. Eu tenho uma seção separada dos meus livros só pra mitologia grega, porque eu gosto muito e quero ler muito mais sobre. Inclusive, quero tentar ler a Ilíada de novo, porque eu tentei uma vez. Muito complicado. Circe é aquele tipo de livro, e eu quero fazer um vídeo só sobre esse livro, que te deixa encantada. E de uma forma que você não consegue muito bem explicar, porque esse livro, ele traz tantas informações e tantas histórias, e ao mesmo tempo a gente vai conhecendo mais da mente da Circe.
E o jeito que ela narra, você consegue sentir que ela não é humana. E ao mesmo tempo ela é uma mescla de humana com Deus, com bruxa. E você não sabe a extensão de tudo isso. E você se perde em como ela pensa nas coisas e o jeito que ela narra. E o jeito que os acontecimentos vão compondo ao entorno dela. E como as coisas vão se formando ao entorno dela. Que você não sabe o que ela vai fazer, o que vai acontecer. Você não tem nenhuma ideia do que pode acontecer. Eu achei incrível que a gente vai vendo vários personagens da mitologia grega. A gente vai vendo Odisseu, vai vendo o Minotauro. Ela ajuda no nascimento do Minotauro. É uma coisa assim, meu Deus. E você fica olhando tudo aquilo e você fala, gente, que livro lindo, que livro incrível. E ele faz o trabalho muito bem feito de reconstruir a história da Circe, de mostrar de uma forma diferente do que a gente ouve em contos, em lendas, em mitos. É muito bom. É muito bom, a escrita é maravilhosa. Eu já queria ler outro livro da Madeline Miller, que é a escritora de Circe. Se eu não errei o nome, se eu errei, perdão. Mas é um livro maravilhoso, eu dei 5 estrelas pra ele. Também se tornou um dos meus favoritos. Quero reler ele depois, super indico. E é um livro que, assim, depois que você lê, você não consegue deixar de pensar sobre. Depois, a gente tem a continuação de Melhor do que nos Filmes, que Não É Como nos Filmes. Eu dei 3.5 estrelas pra ele. E foi um livro que eu achei que desenvolveu muitos personagens, eles melhoraram muito. A narrativa eu também achei que melhorou demais. A Liz me encheu bem menos o saco do que encheu no primeiro livro, entendeu? Então, eu acho que compensa. É um livro que eu gostei muito mais de ler do que o outro. Mas ainda assim, a escrita não conseguiu me pegar, não me resolveu, não. Mas é um livro que eu indico. É um livro que eu acho que é importante se ler depois de ter lido o primeiro, não parar só no primeiro. Depois, eu li alguns contos do Edgar Allan Poe, que é The Black Cat and Other Stories. Nunca lembro como é que fala direito. Eu dei pra ele 3 estrelas, porque terror não é muito a minha coisa. Dentre terror e assassinato, eu prefiro ler sobre assassinato, tanto que a coleção que eu li depois é de assassinato. Vou falar, dá medo, porque, sei lá, o jeito que é narrado, que é escrito, narrado não, né, porque não tem exatamente um narrador específico em cada um dos contos, mas te deixa incerto, te deixa com medo, e você fica, gente, como que isso aconteceu? Você fica realmente em dúvida e te faz pensar bastante. E é muito gostoso de ler. Eu gostei porque te deixa amedrontado realmente. E é difícil livros de terror que não tem uma história só, que vai navegando durante todas as 300, 400, 500 páginas, conseguirem fazer isso. Ele não divaga nas histórias, ele mantém um rumo que é muito tenebroso e te faz ficar angustiado com a história. Depois eu li a coleção de Academia dos Casos Arquivados, ou The Naturals, que eu li em inglês, e é uma coleção que eu gostei muito. O primeiro livro eu dei 4.5 estrelas, me tornou uma fã de CSI, eu estou apaixonada por essa coleção, eu achei ela maravilhosa, superou as minhas expectativas, porque eu também não sabia o que esperar. Falavam muito bem, eu sabia que era de assassinato, mas eu não esperava que fosse o que é, e é muito gostoso de ler, é muito bom. É uma coleção que, no que foi passando o tempo, foi acendendo um pouco o jeito que as coisas iam acontecendo, e eu acreditava que eu sabia o que esperar, e ao mesmo tempo que eu conseguia adivinhar mais ou menos o que ia acontecer, eu também ficava, meu Deus, é isso que tá acontecendo aqui? Eu ficava em choque. O meu livro favorito da coleção é o terceiro, ele se passa num cassino, gosto muito de livros ambientados em cassino, sou suspeita pra falar, adoro esse tipo de coisa. Percy Jackson me criou, então aquela cena do cassino, Lotus, fica na minha mente até hoje. Mas no primeiro livro eu dei 4.5 estrelas, no segundo eu dei 3.5 porque eu achei ele previsível. Eu achei um pouco mais previsível e eu imaginava que aconteceu o que de fato aconteceu, mas depois eu dei 4.5 estrelas pro terceiro livro, que é o do cassino, e depois 4.5 estrelas para o último livro. Eu intercalei em alguns outros, então por isso que eu confundi aqui. Mas o último livro, eu achei o final dele corrido, é por isso que ele não me conquistou totalmente. Eu achei que podia ter demorado mais o que aconteceu no final, achei que podiam ter desenvolvido mais, mas tá tudo bem, foi muito bom, foi muito gostoso de ler, e eu fiquei assim, gente,
vambora, tem que continuar esse livro. Então, super recomendo, é uma coleção muito gostosa de ler. Eu não achei ela pesada em termos de assassinato, já vi muitas coisas piores, já li muitas coisas piores. Eu acho que é um livro, assim, é uma coleção que não te deixa petrificado de medo, não te faz pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, mas também é algo que te deixa acordado à noite pensando em qual que é a solução daquele caso. Nesse meio tempo, eu também li Releasing 10, que é o último que lançou de Boys of Torment. Eu dei 5 estrelas pra ele, é um livro muito bom. Tem romance, assim como os outros. Eu comento isso porque muita gente fala sobre, mas eu quero deixar extremamente claro aqui que não é um livro que eu indico, muito específico esse livro, porque ele tem temas muito pesados. Até pra mim, alguém que tem costume de ler sobre temas muito pesados e que encara todos esses temas bem pesados que eu leio com uma certa tranquilidade, me deixou um pouco enervada. Tem que ter fôlego. Não é um livro que se trata de romance. Muita gente comenta como se fosse, eu acho que a autora chegou a promover esse livro como se fosse de romance. E eu tenho que discordar plenamente com isso, porque o livro não é sobre isso, é sobre coisas muito mais complicadas e pesadas e que devem ser comentadas sobre. A gente acha que não interfere, classificação indicativa, mas interfere muito. Então, se você não tem fôlego, se você é menor de 18, não leia esse livro. Porém, é um livro muito bom que eu leria de novo, assim como eu pretendo ler de novo, para eu poder marcar. Falando aqui sobre mais 2 livros que são da Elie Hazelwood, eu li Stuck With You and Under One Roof. São 2 contos menorzinhos que tem dela. Eu dei 3 estrelas e 2.5 estrelas, porque eu achei os livros, os 2 contos, é conto, né, mas eu achei que precisava de mais. Eu achei que faltou muita coisa. Claro que a gente tem que levar em consideração que são contos, são mais curtos, mas eu acho que é justamente por isso que eu não gostei, porque eu esperava profundidade maior, um tempo maior. Depois eu li mais um da Elie Hazelwood. Tô falando que eu li muita coisa dela esse ano, eu não achava que era tanto, mas é demais. Que foi Um Amor Problemático de Verão. Acho que foi o penúltimo livro que ela lançou, se não me engano. Eu ganhei ele de aniversário, tanto que ele está aqui na minha estante, na minha nova formulação de estante. Mas ele é muito gostoso de ler, eu adorei esse livro. Ele é muito divertido, ele é engraçado e ele é descontraído. Ele tem hot. Ainda assim, não foi aquela coisa. Eu dei 3.5 estrelas pra ele, não me trouxe tanta atenção, assim, aquela necessidade de não conseguir parar de ler. Claro que eu li ele em uns 3 dias, eu acho. Mas esse é um volume normal, porque eu costumo ler. Eu costumo terminar um livro em uns 3 dias, usualmente. É comum isso. E por último, porém não menos especial, eu li o livro Mate, ou então Parceiro, da Elie Hazelwood. E confesso, é muito mais legal do que o primeiro livro. Muito mais legal. Gente, eu não aumentei muito a nota não, porque eu dei a mesma nota pros 2. Mas é porque não é aquele livro que te impacta e que fica com você. Mas, nossa senhora, que livro legal. É muito legal. Mas sabe por que é muito legal? A gente conhece mais sobre outros personagens que já estavam na história anterior. Não posso falar porque senão também é spoiler do outro livro. Mas a gente conhece mais sobre como que é o funcionamento de uma... É alcateia que fala em português? Eu não tô lembrada se usa o mesmo nome nesse sentido de lobisomens. Mas enfim, uma pack. Eu odeio falar em inglês misturando com português. Mas a gente conhece um pouco mais sobre como que funciona a vida ali dos lobisomens. Lobisomens. Então, lobisomens, né? A gente conhece mais como que funciona a política deles e o mundo deles e como que eles sentem as coisas. E é muito mais legal, é muito bacana. E a gente também, a personagem principal, ela traz muitos questionamentos pra gente também sobre como que ela sente as coisas, como que ela não sente. E é complicado porque são spoiler demais. Mas é um livro muito gostoso de ler e recomendo. Não recomendo, se você quer uma leitura assim, leve. Tem coisas estranhas também nele, não vou negar, o hot é um pouco diferente, né? Quem já leu o primeiro conhece, mas, enfim, além disso não tem nada demais no livro.
até onde eu me lembro. E é muito legal de ler. É um passatempo divertido. Te faz rir bastante. Gente, estamos no dia seguinte. Eu não tô nada arrumada aqui, mas eu vim falar porque 3 horas depois de ter terminado de gravar esse vídeo, essa parte toda aí que eu tô de blusa azul, eu terminei outro livro com a minha amiga, porque a gente tava lendo um livro já faz meses que a gente tinha parado. Ela pegou pra ler e ela falou: Lara, continua porque eu preciso terminar esse livro. A gente precisa terminar esse livro juntas. Aí eu falei: tá bom, eu vou ler, calma. Aí peguei 3 horas depois de ter terminado de gravar o vídeo, eu fui e terminei de ler o livro inteiro. Então a gente tem mais um livro pra adicionar na lista. O último livro que eu li foi um livro da Lynn Painter. Eu vim pagar a língua aqui depois de ter falado horrores dos outros livros dela, porque esse eu gostei. Esse eu vou dar 4 estrelas pra ele. O nome dele é Mil Vezes Amor. Eu gostei porque a narrativa dele é muito diferente, a personagem é muito mais legal. Tem muita coisa que eu achei brega? Tem muita coisa que eu achei brega, mas eu achei ele bem menos brega do que os outros. Talvez esteja dando pra ouvir música no fundo, então vai ficar meio cortada. Mas enfim, gostei muito do Nick, adorei o Nick. A Amy também achei ela muito legal. Adorei a forma que tem essa questão toda de viagem no tempo, entre muitas aspas. Eu gosto muito desse tipo de coisa, achei que saiu um pouco do comum dos outros livros que eu já li dela. Achei muito divertido, achei engraçado. Não sei, ele me chamou mais atenção do que os outros. Provavelmente muito por causa dessa coisa da viagem no tempo também. E eu gostei mais do personagem principal masculino e da feminina, muito mais do que nos outros. Ela é muito melhor, sem competição feminina, né? Ela é muito mais legal, ao meu ver. Eu fui fazer a contagem aqui de livros que eu li esse ano e eu percebi que eu esqueci de colocar Incendeia-me nos livros que eu li de Tilhaçame. Li 37 livros esse ano, certo? Gostei muito da maioria dos livros, são poucos que eu não gostei muito, assim. Eu espero pro ano que vem manter essa meta de 20 livros, talvez eu passe um pouquinho dela, não passe. Tem muitos livros que estão na minha lista faz tempos e eu ainda tô pra ler. Tem livros que estavam na minha lista esse ano que eu não consegui ler e vão ter que ficar pro ano que vem. Mas eu espero conseguir ler 20 livros no ano que vem. Tem muitos projetos que eu tô começando a fazer, que eu tô mexendo, então eu não quero colocar pressão demais pra quantidade de livro que eu vou estar lendo sobre, nem lendo simultaneamente, porque eu vou estar fazendo muita coisa agora em 2026, eu espero. Mas um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia desse vídeo não é falar, você tem que ler tantos livros durante o ano, vai da sua realidade, vai do que você consegue fazer, do que você não consegue fazer. Pra mim, foi uma meta que, assim, ultrapassou muitas minhas expectativas, porque fazia tempo que eu não lia tantos livros assim. Então, um beijo pra vocês. Novamente, um Feliz Natal. O Natal já passou, mas um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E em breve falo mais com vocês.